Olá pessoal, vamos então para a nossa aula do curso de pós-graduação em Direito de Família e Sucessões 100% online, totalmente voltado para a prática na advocacia familiarista. Estamos iniciando então um módulo de sucessões, então deixa eu explicar rapidamente aqui para vocês. Nós temos a turma 6 e a turma 7 que está iniciando agora. A turma 6 já fez um módulo de família, inclusive agora, né, em fevereiro, vocês tiveram toda a prática de família, oficina, na verdade, de família, e a turma 7 entrou agora, juntando aí com a turma 6, para ter um módulo de sucessões. Portanto, a turma 6 está encerrando, né? Esse semestre vai encerrar o curso com sucessões, e a turma 7 iniciando direito às sucessões, iniciando o módulo de sucessões, né? E aí, depois, em agosto, né, termina também o curso por módulo de Direito de Família, a turma 7, tá? E a turma 6, né, acaba encerrando esse semestre, em junho aí seria o último mês, né, a última aula que vocês vão ter, tá? Portanto, vamos iniciar o módulo de Direito das Sucessões, tá? Bom, este módulo é um módulo um pouquinho mais, vamos dizer assim, um pouco mais curto de teoria, né? De teoria, porque na verdade na prática ela é mais complexa, então a gente vai mais devagar, mais tranquilamente com a aula, né? Nós não vamos correr tanto. Já no direito de família a teoria é muito maior, é maior do que a da parte de sucessões, portanto é verdade, se vocês pegarem alguns livros, né, de coleção aí de direito de família e sucessões, pega os dois, né? O volume de família, o volume de sucessões, de família é o dobro do de sucessões. Porém, o de sucessões é mais complexo. É um pouco mais difícil para vocês entenderem, né? Mas também eu digo que a parte de sucessões é o que as pessoas mais querem ter de ações, porque eu entendo que seria mais rentável. A parte de sucessão é mais rentável do que direito de família. Claro que direito de família nós temos aí um mundo, um universo de ações, né? Sucessão, um mundo menor de ações, mas é mais rentável. Eu costumo dizer assim, um inventário, no mínimo, quanto vai custar um inventário? Né? O mínimo que você cobra, a gente vê aí, é 8%, agora no litígio, 8% do valor dos bens. Né? Mas nós vamos cobrar esse valor dos bens em valor venal, ou valor referencial, ou valor de mercado? Aí eu costumo dizer que a tabela da ordem não vem desta forma, fala 8%. Então você tem como mexer nessa parte, né? Por exemplo, se o patrimônio de valor do mercado supera 10 milhões, 50 milhões, você verifica que fica difícil, às vezes, o cliente querer te pagar 8% deste valor. E aí a gente vai verificando a possibilidade de diminuir para valor referencial, que também é um valor alto, ou o valor venal, né? Porque às vezes o valor venal de um imóvel de 5 milhões de mercado, né? O valor de mercado de 5 milhões de um imóvel, o valor venal seria 1 milhão, por exemplo, né? 1,5 milhão. Não sei se hoje está tanto essa discrepância assim, mas antigamente era bastante discrepante, tá? Então dá para tentar mexer desta forma, mas o mínimo eu falo 8%, né, que é o que está na tabela da OAB. Tá? Agora, lógico, num acordo, né, é possível, acho que 6% está aí na tabela. É possível um pouco menos, porque dá menos trabalho. E seria possível também fazer o extrajudicial. Acordo, todas as pessoas, os herdeiros envolvidos, maiores, né? Se todos os herdeiros, pessoas envolvidas são maiores de idade, poderia ser feito por cartório de notas, e aí simplifica mais. É claro que o trabalho é o mesmo praticamente, é que é mais rápido, né? A justiça a gente sabe que demora bastante, né? Mesmo sendo acordo, mesmo sendo levado à homologação, ela é muito mais demorada do que o extrajudicial. Se o extrajudicial, se tiver um escrevente que te faça de um dia para o outro, ele vai fazer. Por exemplo, você já fez a minuta, né? Feita toda a minuta, você já vai mandar para o escrevente vai só copiar praticamente, né? Você vai Ctrl+C, Ctrl+V e vai colocar nos moldes, no modelo dele de escritura pública. E aí sim, já está lavrada a escritura pública, pagando o ITCM e as custas do inventário extrajudicial. É muito mais simplificado, é muito mais rápido,
né? Você consegue fazer um inventário extrajudicial, se quiser, em uma semana. Não vou falar em um dia, porque na verdade é o trabalho do advogado que é para fazer a minuta, direitinho, juntar toda a documentação pertinente, que às vezes demora, né? Porque você precisa fazer buscas e depois fazer requerimentos, que demora às vezes 5 dias úteis para chegar a essas certidões, para enviar ao cartório. Então, em uma semana, praticamente, você consegue fazer um inventário extrajudicial. E o judicial, se for acordo, 6 meses no mínimo. 6 meses no mínimo, 6 meses. Pode ser que seja um ano, inclusive. Tá? Mas no mínimo 6 meses. Então, realmente é muito mais rápido. Né? Muito mais rápido. Então, com isso, diminui um pouco o trabalho em razão do tempo. Mas na hora de fazer a feitura, na hora de fazer a inicial, é a mesma coisa, praticamente. Tá? Mas é importante, a parte de sucessões é muito rentável. Mas pouca gente sabe fazer um inventário. Pouca gente sabe fazer um arrolamento sumário. Pouca gente sabe fazer um arrolamento comum. Pouca gente sabe do procedimento de um inventário e como fazer a peça. Tá? Então, neste módulo, vocês vão aprender tudo. Eu vou passar, lógico, totalmente a teoria, primeiramente, a teoria, juntamente com a prática, com as dicas práticas. Por exemplo, ordem de vocação hereditária. É muito complexo. A ordem de vocação hereditária ela é complexa demais. Né? Porque concorre ou não concorre? O Código Civil de 2002 acabou alterando o dispositivo do Código 16 no que tange a concorrência do cônjuge ou companheiro sobrevivente, porque o artigo 1790 do Código Civil de 2002 foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, né? Isto em 2017, final de 2017, tá? E aí igualou a sucessão do cônjuge do companheiro. Se concorre ou não com os descendentes, se concorre ou não com os ascendentes, tá? Então nós temos toda esta parte aí de dificuldade que existe hoje. Muitos colegas, infelizmente, não conseguem assimilar isto para fazer na prática. Então, vou falar tudo isso, a teoria e a prática junto com as dicas, depois o procedimento, lá na frente, lá para mais... Bom, vai demorar um pouquinho aí, né? Acho na 15ª aula, 10ª aula, 15ª aula, começamos o procedimento e a elaboração, né? A elaboração das petições de inventário, de arrolamento sumário, de arrolamento comum. Nós vamos ver tudo. Quais são os documentos que deverão ser juntados, quais são os documentos que deverão ser colocados dentro do inventário extrajudicial e judicial, né? Quais são os procedimentos, qual os despachos dos juízes, né? Quando se propõe uma ação judicial de inventário, né? Como que ocorre um litígio, né? Litígio, eu falo só Deus sabe. Muitas vezes o litígio demora 10, 20 anos um processo, né? Por isso que eu falo que aí funciona muito bem a chamada mediação, né? A mediação deveria ser mais incluída na sucessão, muito mais que família, né? Família também é muito importante, lógico, a questão de guarda, a questão da pensão alimentícia, importantíssimo, porque envolve o menor. Mas no caso de sucessão, muitas vezes se arrasta por 20 anos. 20 anos, um processo de inventário. Muitas vezes, o que acontece com o patrimônio envolvido, com a herança envolvida? Toda deteriorada. Tá? Deteriora-se todo o patrimônio, e muitas vezes aquele sacrifício que a pessoa fez em vida, né, depois da morte, para deixar seus familiares bem, acabam se perdendo no tempo, por causa, infelizmente, do litígio, da briga na justiça, que muitas vezes demora anos e anos para terminar. Tá? Então é importante sim a questão que eu estava dizendo, a mediação dentro das sucessões, mas eu entendo, vejo na prática que é pouco explorado na advocacia de sucessões, tá? Sucessões. Mas vamos ver, eu vou tentar ver se a gente consegue falar um pouco desta parte também, né? Para o advogado tentar conseguir fazer uma mediação dentro aí da parte de sucessão, do inventário, para que consiga ir mais rápido, fazer um acordo, né? Que seria muito mais rápida aí o processo, muito mais rápido o processo. Bom, então vamos fazer o seguinte, para iniciar esta primeira aula, não tem muito jeito, eu sei que o pessoal de família, turma 6, já tiveram toda essa matéria que eu vou querer
mencionar agora, vou falar, né? Vou falar, esta parte não tem jeito, mas por quê? Porque a turma 7 está entrando agora, tá? E ela ainda não teve nenhuma matéria de direito de família. E a gente sabe que direito das sucessões é necessário ter algumas matérias que são bases para o direito das sucessões. São bases, senão fica difícil você conseguir acompanhar posteriormente a sucessão. Então, essa primeira aula, eu faço o introito do direito de família para o direito das sucessões. Então, introdução ao direito de família para o direito das sucessões. Tá? Então, eu coloco esta parte, divido esta aula em 3 partes. A primeira em formatos familiares contemporâneos, né? Então, eu falo da questão da união afetiva, falo que isso aqui é importante dentro da sucessão, que igualou hoje. Falo da filiação socioafetiva, né? Temos coisa nova, no finalzinho do ano passado teve aí a alteração com o provimento 83 do CNJ, né? Que hoje é necessário aí, dependendo da idade, né? É necessário que seja feita judicialmente, não pode ser feito de forma extrajudicial, tá? Então, para nós advogados, é lógico, muito importante, porque vai precisar de proformação de declaração de filiação socioafetiva, tá? Bom, mais uma coisa que nós vamos verificar dentro dos formatos familiares contemporâneos, a multiparentalidade, também vou comentar rapidamente na multiparentalidade, e a poliafetividade, que na verdade não está incluído no nosso ordenamento jurídico e ainda não tem um efeito para o direito das sucessões. Claro que tem alguns julgados, mas não existe uma legalidade e uma jurisprudência majoritária nesse sentido, não. Mas eu vou explicar a questão da poliafetividade também. Tá? Com isso, nós completamos os formatos familiares contemporâneos. É a primeira etapa. A segunda etapa, concubinato diferente de união estável, né? Seria a segunda etapa desta aula. Concubinato diferente de união estável é importante porque também a sucessão da união estável estava no Código Civil 2002 como diferente do cônjuge sobrevivente, que hoje igualou pela inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? E aí não tem mais diferença cônjuge, companheiro e também na parte de união afetiva com referência à sucessão. Então, isso é tudo, tá? Praticamente. Vou explicar também. E, por fim, a terceira etapa e última desta aula de hoje vai ser regime de bens, que não tem jeito. É claro que o regime de bens está dentro do aspecto patrimonial do casamento, mas eu não vou falar todo o aspecto patrimonial do casamento de forma detalhada, tá? Porque é só para ter base para falar do direito das sucessões. Então, veja bem, vou falar do regime de bens, pacto antinupcial, quando precisa fazer. Vou falar da alteração do regime de bens, mas é muito rápido isso. E a outra parte, todos os regimes de bens, porém não com os detalhes. As questões mais de regra, né? Vou falar mais as regras do que as exceções, tá? Para ter base para fazer as exceções. Então, para o pessoal da turma 6, vai ser um pouquinho de revisão, mas eu acho que tem coisas novas, né, que às vezes vão surgindo durante aquele tempo. Ou seja, por exemplo, não existia, acho que o provimento 83 do CNJ na questão da filiação socioafetiva quando eu iniciei o curso lá atrás. Para a turma 6, não existia. Tá? Então já vai ter agora uma parte de alteração e de atualização. E às vezes alguns julgados novos. Tá? Daí eu faço questão de colocar, porque realmente vocês não vão ter mais aquela matéria, né? E aí a gente atualiza dentro dessa parte, entre aspas, vamos dizer assim, como uma parte de review, né? De revisão. Tá? Agora nós vamos para a turma 7, aí sim, a turma 7, tudo é novo, tudo é novo. Esta parte, lógico, vocês não se preocupem, porque eu estou fazendo um reprise para a turma 6, né? Mas para vocês é novidade, mas eu não vou entrar em detalhes, como, por exemplo, procedimento, elaboração de petição inicial, jurisprudências, comentários de jurisprudência, comentários de artigos por artigos. Isso eu não vou fazer porque eu vou fazer no outro modo, né? Ou seja, a turma 7 ainda vai ter direito de família após
agosto, né? Iniciando agosto, eu começo o Direito de Família para vocês, e aí sim, de forma bem detalhada aí para vocês, direitinho, como a turma 6 teve, tá? Então, esta parte de esclarecimento para todos vocês, turma 6 e turma 7, sejam bem-vindos, né? Turma 6 reiniciando, né, novamente o semestre, e espero que vocês tiveram um bom descanso, uma boas férias, né? Na verdade, vocês já começaram a aula, faz um mês aí que vocês já estão tendo aula, né? E a turma 7, sejam bem-vindos todos ao curso de pós-graduação em Direito de Família e Sucessões, 100% online, vocês vão gostar bastante. Espero aí que vocês consigam atingir o objetivo de vocês, que é advogar na área de Direito de Família e Sucessões, tá? Que eu falo, é uma especialidade, tá? Muita gente faz tudo. Penal, faz família, faz sucessões, faz trabalhista, faz civil todo, faz previdenciário. Eu costumo dizer que aí é aquele advogado que faz tudo, é mais difícil cobrar bons honorários, né? Então ele vai trabalhar muito, bastante ações, e a gente sabe que muitas ações é complicadíssimo hoje no Brasil, porque demora-se muito, né? Então, a cada 10 ações que entra, você, depois de um ano, você precisa entrar mais 10, que você sobrevive, e vai continuar com aquelas 10, então vai ficar com 20 acumulado já, né? E assim por diante, tá? Agora, especialista, ele não pega tantas ações assim, ele pegou ações de qualidade e de boa remuneração. E o cliente já sabe que é um especialista e ele sabe que vai cobrar mais do que realmente um clínico geral, tá? Então, isso é importante. Eu costumo ver hoje, isso falando para vocês, né, como alunos aí da pós-graduação e advogados, que no coach a gente diz isso, né, na parte de coaching, mentor para advogados. A gente diz que você tem que focar num assunto e nesse assunto você ser o melhor e aí você conseguir realmente cobrar bem. Então, você vai trabalhar com menos processos, mas com potencial de cobrar mais. Portanto, os clientes já são diferenciados. São clientes de níveis diferentes, tá? Daquele que atua em todas as áreas, que é um clínico geral. Eu falo que é necessário que tenha realmente também um clínico geral, tá? Mas é a sua escolha. É a opção de cada advogado. O que ele vai querer, tá? Então, eu costumo dizer assim, se você consegue trabalhar em massa, realmente você vai precisar, se você consegue não, né? Se você gosta de trabalhar em massa, porque às vezes você consegue, mas não gosta, tá? Se você gosta de trabalhar em massa com muitos processos por mês, você, no perfil do coach, é um perfil de D, dominância, né? E C, de cautela baixo, D alto, C baixo, né? Agora, quando é o inverso, você gosta de trabalhar de qualidade e precisão, com qualidade e precisão, com poucos processos, mas cobrar mais, é um C alto e um D baixo. Alta cautela e dominância baixa, tá? Ou seja, arrisca pouco, o outro arrisca mais. Eu falo que os dois ganham dinheiro, viu? Os dois ganham dinheiro, os dois conseguem se dar bem e ter sucesso. Mas a questão de perfil. Seu perfil é de trabalhar em massa ou seu perfil é de trabalhar com qualidade e precisão, com poucos processos, né? Eu sempre dou o exemplo do Bill Gates e o Steve Jobs, né? O Bill Gates trabalha em massa, um D alto, um C baixo, mas ficou milionário, né? E o Steve Jobs trabalha com precisão e qualidade e precisão, né? Os produtos dele é muito mais caro, vende menos, mas é muito mais caro, mas ficou muito rico também, né? Muito rico também. Então ele é um C alto e um D baixo. Aí eu sempre pergunto, quem morreu primeiro, né? Sempre foi aí a pessoa que mais tem cautela, o C muito alto, né? Muito alto, C alto, tem muita cautela, muito mais preocupação, muito mais precaução, né? Então, se o seu perfil é esse, você tem que trabalhar com especialidade, especialização. Agora, se você for um perfil D alto, aí realmente você vai trabalhar em massa, né? Se você vai trabalhar com tudo. Mas dentro da parte de família e sucessões, você pode trabalhar em massa também. Por exemplo, você consegue pegar 10 ações por mês de alimentos, né? Mas para você trabalhar com 10 ações de alimentos por mês, você não vai conseguir pegar um alimento de 50 mil de requerimento, mas sim uma ação de 1.000 ou de 5, 1.000 a 5, no máximo, aí você vai conseguir.
Agora, vai ter 10 processos por mês. Isso vai se acumulando. Você vai precisar trabalhar mais no outro mês. Agora, por exemplo, se você pegar um processo de 50 mil de pensão alimentícia, muitas vezes esse um processo você conseguiu sustentar todo esse escritório durante o mês. Ao passo que aqueles 10 processos de 1.000 não vai conseguir sustentar, às vezes, um mês. Pode até conseguir, mas são 10 e outro é um só. Então, o cliente realmente já vai se nivelando em razão da questão da especialidade. Tá? O especialista sempre cobra bem e todos os clientes já sabem que o especialista vai cobrar consulta, principalmente. Eu falo, consulta sempre tem que cobrar, tudo. Tá? Tem que cobrar, sempre tem que cobrar consulta. Porém, infelizmente, alguns colegas não cobram, né? E aí trabalham de graça, praticamente. É difícil o cliente voltar quando realmente não se cobra a consulta. Tá? Então, sempre faça isso, tento fazer aí uma lavagem cerebral no cerebral do próprio advogado para tentar não deixar de cobrar. O mínimo você tem que cobrar, porque é um trabalho que você teve. Vamos então iniciar a nossa primeira aula, que é a parte de família. Vamos lá colocar, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Cadê? Aula, isso, aula 1, ó, tá vendo aqui? Introdução ao direito de família para sucessões, como mencionei para vocês. Formatos familiares contemporâneos é a primeira parte. Depois vamos falar de união estável e concubinato, regime de bens e encerramos, tá? Então, a primeira, que é a formatos familiares contemporâneos. Deixa eu contar rapidamente sobre a união homoafetiva, que nós tivemos aí a DI 4277/2011 e juntamente julgado com a DPF 132/2011 e nós temos a resolução 175 do CNJ. Bom, a união homoafetiva hoje está equipada, hoje não, desde 2011, né? Desde a DI 4277/2011, né? O Supremo Tribunal Federal declarou que a união homoafetiva tem os mesmos direitos e deveres da união estável. A união afetiva tem os mesmos direitos e deveres da união estável. Veja que não é união estável, hein? Tá? Como a turma C já teve, lá nisso expliquei bem detalhado, aqui não voltando só para você trabalho para a sucessão, tá? Mas a turma 7 não fique preocupado que eu vou detalhar direitinho isso lá no próximo módulo, que é direito de família. Bom, por quê? O legislador menciona lá no artigo 1723 do Código Civil e também no artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, que a união estável é entre homem e mulher. União estável é entre homem e mulher. Está na lei, está na Constituição Federal. E por isso que muitas vezes não dava certo a equiparação da união afetiva em união estável, porque a lei não deixava, tá? Então, para isso, tem que mudar a legislação. O que, na verdade, ocorreu é a equiparação dos direitos. O que o Supremo Tribunal Federal fez, e com muita sabedoria, que a união afetiva fosse elevada a uma entidade familiar com os mesmos direitos e deveres de união estável, porque aí não bateu de frente com a legislação, tá? Então, na verdade, a questão da união afetiva, ela não foi legalizada, ela foi judicializada. Lógico, o efeito erga omnes, hein? Não tem mais discussão sobre os direitos da união homoafetiva. Quais são os direitos da união afetiva? Todos da união estável. Que a união afetiva foi levada a uma entidade familiar com os mesmos direitos e deveres da união estável. Quais são os deveres e direitos? Primeiro, direito ao casamento, né? Inclusive, a resolução 175 CNJ autoriza o casamento direto entre duas pessoas do mesmo sexo, diretamente, né? Como o próprio artigo 226, parágrafo 3º, diz que a união estável deverá ser facilitada para sua conversão em casamento. Então, a união afetiva, como tem os mesmos direitos, deveria também ser facilitada a sua conversão em casamento. Aí, o que aconteceu? Muitos pediram a conversão, foram autorizados, alguns outros não. Aí o CNJ veio de forma global no Brasil, né? Ou seja, todo o Brasil, valendo para todo o Brasil, com a resolução 175/2013 e autorizou o casamento homoafetivo, ou seja, diretamente, não precisaria nem fazer a conversão, tá? Diretamente, entre duas pessoas do mesmo sexo. Então, primeiro, o casamento. Segundo, a adoção, ao reconhecimento da filiação socioafetiva, né?
a inseminação artificial, né, para terem filhos também, inseminação artificial, né? Inclusive tem o provimento 63 do CNJ que regulamenta esta questão da autorização, né, de poderem ter filhos por inseminação artificial, parentesco, alimentos, né, direito ao sobrenome também, direito à escolha do regime de bens, direito à sucessão, né, que é para nós que é importante, direito à sucessão. Bom, a sucessão da união estável era diferente da do casamento. Artigo 1790, sucessão da união estável. Artigo 1829, inciso 1 do Código Civil, sucessão do cônjuge em concorrência com os descendentes de cujos. Era muito diferente, tá? Bom, hoje o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal, em 2017, declarou inconstitucional o artigo 1790. Então, se vocês pegarem o Código Civil, ou até lá no Planalto, né? Eu costumo sempre consultar no Planalto direto, porque às vezes tem alguma alteração e eles já alteram logo em seguida lá. E aí, vocês vão pegar o artigo 1790, ele não está, não nada disso, mas está assim, vide recursos tais, são dois recursos, tá? Então, através desses dois recursos, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o artigo 1790 e determinou que fosse aplicado o artigo 1829, ou seja, que é do cônjuge. Então, a sucessão do companheiro é a mesma do cônjuge, igual. Então, a sucessão da união estável virou igualzinha do casamento. Consequentemente, a sucessão da união afetiva é igual da união estável, que é igualzinha do casamento. Portanto, igualaram todos. Sucessão do cônjuge, do companheiro, na união estável e na união afetiva. Todos iguais, tá? Não há mais como diferenciar. Casou, vive em união estável, tem direito à sucessão, tá? Porém, nós temos que tomar cuidado, né? Que na união estável, na união afetiva, se ela não foi reconhecida por escrito, depois que ele fez prova. Eu tenho um processo que, mesmo reconhecido por declaração, escritura pública de união estável, precisou-se entrar com uma ação de extinção de união estável, né? Eu não preciso reconhecer mais, porque já está reconhecido por escritura pública, inclusive. Entrei com resolução. Veio em contestação real e falou assim, não era união estável, não. Assinando escritura pública na frente do cartório, a pessoa ainda nega, né? Imagina, se for de fato, você tem que entrar para reconhecer ainda, né? Como a gente viu, né? Está vendo, de fato, as últimas notícias, a questão do Gugu, né? Se é ou não é união estável, se foi ou não é, se foi ou era união estável, ou se teve um período, ou se não teve um período, não sei como que está, né? Porque não estou no processo, não sei do caso, só vejo pelas notícias, noticiários que tem na TV e na internet. Mas você vê que é uma confusão. Por isso que eu sempre falo, se a pessoa quer fazer com que a outra esteja bem, posteriormente à morte, porque ninguém sabe quando vai morrer. Ninguém sabe. Por isso que, no meu caso, eu sou um C alto, né? De alta cautela, muito preventivo. Então, se tem que se deixar tudo já pronto. Então, a pessoa, mas eu sou não deveria ter feito alguma coisa. Bom, então, realmente, claro que não posso entrar no mérito, no caso do Gugu, mas se a intenção dele fosse união estável, deveria realmente estar descrito no testamento. É claro que a gente não pode entrar no mérito da questão, porque a gente só tem notícias de mídias sociais, bem como de televisão, de internet e assim por diante. Mas, né, como eu disse, como eu sou bem preventivo, normalmente, se realmente esta era a intenção, você já deveria ter deixado de forma escrita ou também escrito dentro do testamento. Tá? Mas isso que é importante, nós vamos ver, né? Eu vou até mostrar para vocês depois lá em aula, mais para frente, né? Com referência ao testamento, que fez da sucessão, e aí nós vamos elaborar testamentos, que é uma parte muito bacana, eu gosto muito de fazer testamentos, porque testamento também é uma forma de planejar patrimônio, né? E muito importante, mas ainda pouco utilizado no Brasil. Acho que deve ter uns 15, 16% das pessoas
que falecem de aberturas de inventário, já que tem testamento. Tá? Mas aumentou, né? Eram 10% isso na década de 70 e hoje tem aumentado para 15%, 16% aproximadamente no número de testamentos feitos, né? Que a gente tem conhecimento por causa das ações, né? As ações que entram com o testamento, aí seria mais ou menos 15%, 16%. Mas deveria aumentar mais, né? Porque a gente vê que nós não somos preventivos. Bom, estávamos então falando da filiação, da união homoafetiva, que tem os mesmos direitos e deveres da união estável, inclusive sucessão, como mencionei, inclusive sucessão, tá? Mas essa parte de união homoafetiva, veja bem, a turma 6 já teve, mas a turma 7 eu vou falar com mais detalhes depois, porque nós vamos elaborar um contrato de união homoafetiva, vamos elaborar um contrato de namoro homoafetivo, tudo isso no semestre seguinte para a turma 7, tá, pessoal? Vamos então lá na nossa aula, estamos lá nos formatos familiares contemporâneos, isso, falei da união afetiva, da resolução 175 CNJ, a DICOA 277/2011, a DPF 132, né? Também 2011. E a resolução 175/2013, essa aqui, tá, do CNJ. Vamos entrar então na filiação socioafetiva, rapidamente, né? Falando da parte, principalmente aí, do artigo 1593 do Código Civil, e que o que seria uma filiação socioafetiva, hein? O que é filiação socioafetiva? Costumo dizer, em curtas palavras, né? Filiação socioafetiva é aquela que criou como se fosse filho, né? É aquela ou aquele que criou como se fosse filho. Então, houve um momento da jurisprudência que chegou a ser mais valioso do que um pai ou uma mãe meramente biológicos. Meramente biológico, eu estou dizendo, é aquele que só tiveram filhos e nunca mais olhou para aquele filho, nunca mais criou esse filho. Tá? E o socioafetivo tinha mais valor. Inclusive, até fazia sobreposição. Né? O pai socioafetivo, ele entrava no lugar do meramente biológico. Hoje não. Hoje o Supremo teve uma decisão importante há uns 2 anos atrás, que também, 2, 3 anos atrás, está passando tão rápido, acho que mais de 3 anos atrás, teve uma decisão do Supremo dizendo que está equiparado a filiação tanto na parte socioafetiva, biológica, civil. Ou seja, todos os filhos são iguais perante a lei e todos os pais têm os mesmos direitos e deveres com referência a esse filho. Tá? Principalmente quando for menor. Em caso menor, é que foi a decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas isso também a turma 6 já teve e a turma 7 eu estou só falando, mencionando, porque é importante para nós na questão da sucessão. Mas vocês vão ter direitinho essa parte tranquilamente, tá? Agora, o que é importante, eu falei do provimento 63, provimento 63 do CNJ, né? Que é o que regulamenta a filiação socioafetiva de forma espontânea. Nós tivemos, então, o provimento 63 do CNJ para autorizar, para regulamentar o reconhecimento espontâneo da filiação socioafetiva. Ou seja, vai até um cartório de registro civil pessoal naturais e fala que é o pai. Pronto, já está reconhecida a paternidade. Bom, nós tivemos aí o provimento 83. Deixa eu mostrar aqui, vai, provimento. Já vou mostrar que teve alteração importante. Até a turma 6 tem que estar atenta, né? Apesar que na aula de prática de oficina eu falei um pouco do provimento 83, que é novo, né? E vocês não tiveram naquela época. Acho que não tinha ainda o provimento 83, tá? Bom, então deixa eu mostrar aqui, então, o provimento 63, primeiramente, tá? 63, ó, seção 2, tá? Da paternidade socioafetiva, artigo 10, o reconhecimento voluntário da paternidade ou da maternidade socioafetiva da pessoa de qualquer idade será autorizado perante os oficiais do registro civil das pessoas naturais. Este artigo foi alterado pelo provimento 63, pelo provimento 83, desculpa, e foi colocado uma idade, né, para que se possa reconhecer perante o cartório somente. Então, dá a entender que com esta mudança só pode ser feita para pessoas com a idade superior àquela que foi colocada, que eu já vou mostrar para vocês, que é 12 anos, tá? Mas eu vou mostrar aqui no provimento 83. O restante para baixo teria que ser feito via judicial, tá? Via judicial. Bom, eu não sei qual que foi aqui a intenção, essa situação aqui. Eu não sei se estava havendo muita fraude, né?
das pessoas, porque se preocupam muito com a questão da adoção, né? Principalmente nas fraudes de adoção, porque hoje nós temos uma fila de adoção. Então poderia dar a entender que as pessoas poderiam burlar, ou se houve realmente essa burla, né? Por ter alterado, modificado, esse provimento 63 de 2017, 2019 já mudou de novo, ou seja, 2 anos depois, provavelmente aconteceu alguma coisa que alguém tentou burlar e pegaram, e não foram poucos, né? Porque um só ou outro não vai mudar um provimento, mas sim em razão de algumas mais pessoas, né? Para o primeiro, o reconhecimento voluntário da paternidade ou maternidade será irrevogável, somente podendo ser desconstituído na via judicial, isso aqui é certo, claro, mas pode vir voluntário, fraude e simulação. Poderão requerer o reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva de filho os maiores de 18 anos de idade, independentemente do estado civil. Para o terceiro, não poderão reconhecer a paternidade ou maternidade socioafetiva os irmãos entre si nem os ascendentes, ou seja, os avós, não podem reconhecer a filiação socioafetiva, tá? Para o quarto, parentesco, pai ou mãe será pelo menos 16 anos mais velho e que o filho a ser reconhecido. Também é importante essa parte, né? Demonstrar que é pai, filho, mãe e filho. Aí pegaram as regras da adoção, tá? Igualzinho nas regras da adoção. Aqui foram alteradas algumas coisas também, tá? A parte de 8 anos e a parte do artigo 14, tá? Aqui, ó, o reconhecimento da paternidade e maternidade socioafetiva somente poderá ser realizado de forma unilateral e não implicará o registro de mais de 2 pais e não implicará o registro de 2 pais e 2 mães no campo de filiação, no assento de filiação, no assento de nascimento. O artigo 14 criou-se uma polêmica porque se era possível ou não, né? Então está lá dizendo que poderá ser realizado de forma unilateral somente, né? E não implicará o registro de mais. Então esse não implicará parecia que que não era proibido, né? O registro de mais de 2 pais ou 2 mães, mas aqui demonstrou-se que a intenção foi impedir, tá? Então não implicará porque não pode, né? O registro de mais de 2 pais e 2 mães. Isso ficou consagrado aí no julgado do CNJ, né, que houve uns pedidos de dúvidas também a ser esclarecidas, e nesse processo acabou o CNJ proibindo realmente o reconhecimento da paternidade e da maternidade socioafetiva por multiparentalidade, ou seja, 2 pais e uma mãe ou 2 mães e um pai, tá? Essa ficou proibida via extrajudicial, é só permitido judicialmente, tá? Isso também está no provimento 83 do CNJ, tá? Então, houve algumas alterações dentro da paternidade socioafetiva que foi regularizada pelo provimento 63. Agora, então, nós vamos ver no provimento 83 o que alterou de importante, tá? Que eu vou mostrar para vocês. No artigo 10, o provimento 83, ele traz uma nova redação no caput mesmo, dizendo que a partir dos 12 anos de idade, o cartório de registro civil pessoais poderá fazer os devidos registros espontaneamente, tá? Mas a partir dos 12 anos. Então, dá a entender que menor de 12 só via judicial, tá? Então, olha só, vamos mostrar aqui para vocês o provimento 83. Vou trazer depois de 2 anos, hein? Olha lá. Resolve, né? Ó, provimento 63 de 14 de novembro de 2017, ó, passa a vigorar com as seguintes alterações. 2. 1. O artigo 10 passa a ter a seguinte redação dos pontos. O reconhecimento voluntário da paternidade ou da maternidade socioafetiva de pessoa acima de 12 anos será autorizado perante os oficiais de registro civil das pessoas naturais. Ó. Tá vendo? Então, reconhecimento voluntário da paternidade ou da maternidade socioafetiva de pessoa acima de 12 anos será autorizado perante os oficiais de registro civil das pessoas naturais, ou seja, a partir somente dos 12 anos de idade, que é permitido fazer o reconhecimento espontâneo extrajudicial. Então, significa que menor de 12 anos de idade será via judicial. Então, vai precisar, hein? Né? Eu já tenho deixado aí, inclusive, para os colegas, né? Da turma 6, já tem aí acesso, inclusive,
a petição, né, que eu deixei uma petição, um modelo de petição de reconhecimento de paternidade socioafetiva. Então aqui vão precisar mais da gente novamente aqui, ó, né? O CNJ tinha tirado, agora já recolocou. Lógico, não totalidade, parcialmente. Menor de 12 anos precisa de ser judicial, tá? Aí vem lá o 2, o provimento 63 passa a vigorar crescer do seguinte artigo 10A. Tá? Então, o 10A agora. Então, o 10 foi alterado, né? O caput 10 foi alterado aqui para 12. E vai ter mais um agora, artigo 10A. Tá? A paternidade ou maternidade socioafetiva deve ser estável e deve estar exteriorizada socialmente. Ou seja, o que foi alterado aqui também? Deverá ser demonstrada realmente que há uma relação de afeto, né? Porque senão, tá vendo? Isso aqui, a questão dos 12 anos, foi realmente, pode ser que realmente, pode ser não, com certeza teve pessoas que tentaram burlar, né, a adoção e praticaram a socioafetividade, ao provimento 63, que dava essa oportunidade para burlar a adoção, né? Para burlar a adoção, e aí fizeram, isso que eu falo, os inocentes pagam pelos pecadores, né? Porque às vezes a pessoa realmente é uma socioafetividade, menor de 12, agora vai precisar buscar a justiça, né? E tem que demonstrar, ó, tem que ser exteriorizado, ou seja, como vai ser comprovado isso? Está aqui, ó, parágrafo 1º do artigo 10A. O registrador deverá atestar a existência do vínculo afetivo da paternidade ou maternidade socioafetiva, mediante apuração objetiva por intermédio de verificação de elementos concretos. Ó. Então vai ter que mostrar fotos, documentos, acho que aqui está escrito parágrafo 2º. O requerente demonstrará a efetividade, o requerente demonstrará a afetividade por todos os meios em direito admitidos, bem como por documentos, tais como apontamento escolar, como responsável ou representante do aluno. Inscrição do pretenso filho em plano de saúde ou em órgão de previdência, registro oficial de que residem na mesma unidade domiciliar, vínculo de conjugalidade, casamento ou união estável com ascendente biológico, inscrição como dependente do requerente em entidades associativas, fotografias em celebrações relevantes, declaração de testemunhas com firma reconhecida. Olha só. Então, todo esse tipo de documento poderá ser utilizado como meio de comprovação da paternidade ou maternidade socioafetiva. Lógico, tudo isso, né, demonstra o afeto e demonstra a criação, né, desta pessoa. Então, tudo isso aí, toda essa parte aí deverá ser mostrada, tá? Claro que não precisa ser todos eles, né? Mas alguma coisa que demonstre, ou seja, algum deles, e aí o cartório se sinta seguro para realmente eles aprovarem o reconhecimento da paternidade socioafetiva. Só que não depende só do cartório hoje, hein? Nós vamos ver aqui, ó. A ausência desses documentos não impede o registro, ó, desde que justificar a impossibilidade. No entanto, o registrador deverá atestar como apurou o vínculo socioafetivo. Tá? Aí sobra para o cartorário, né? Sobra para o registrador aqui. Tá? Parágrafo 4º, os documentos escolhidos na apuração do vínculo socioafetivo deverão ser arquivados pelo registrador, originais ou em cópias, juntamente com o requerimento. Tá? Aí o parágrafo 4º do artigo 11 passa a ter nova redação, ou seja, se o filho for menor de 18 anos, o reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva exigirá o seu consentimento. Lógico, né, que antigamente era a partir dos 12 anos exigiria o seu consentimento de menor de 12 não, mas como agora não pode ser mais registrado espontaneamente menor de 12, só através de via judicial, tá? Atendidos os requisitos para o reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva, o registrador encaminhará o expediente ao representante do Ministério Público para parecer. O registrador, aqui ó, mais uma alteração importante, hein? Aqui ó, parágrafo 9º do artigo 11, passa ter esta redação agora, parágrafo 9º também do artigo 11, ó. Atendidos por requisitos para o reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva, o registrador encaminhará o expediente ao representante do Ministério Público para parecer. Ou seja, não depende somente do cartório de registro de pessoas naturais, vai depender também do parecer do Ministério Público, tá? O registro da paternidade e maternidade socioafetiva será realizado pelo registrador após o parecer favorável do Ministério Público. O MP vai entrar, tá? 2. Se o parecer for desfavorável, o registrador não procederá ao registro da paternidade ou maternidade socioafetiva e comunicará o ocorrido ao requerente, arquivando o expediente. Eventual dúvida referente ao registro deverá ser remetida ao juiz competente para dirimi-la, ou seja, vai mandar para o juiz para ver se realmente
foi viável, né, ou se realmente foi concreto, né, a questão do MP, ter o parecer desfavorável, principalmente. Então, como se fosse um recurso, né? O Ministério Público acabou não concordando, você pode pedir aí ao juiz, né, tentar verificar se o juiz consegue, então, aprová-lo. Ou seja, né, uma dúvida, o juiz competente vai dirimir esta dúvida. Tá? Passou a vigorar aqueles 2 parágrafos, numerados com parágrafo primeiro e parágrafo segundo na forma seguinte. Artigo 14, somente é permitida a inclusão de um ascendente, é aqui que eu falei para vocês, o artigo 14, tá? Foi alterado também, ó. Somente é permitida a inclusão de um ascendente socioafetivo, seja ao lado paterno ou do lado materno. Nunca são dois maternos, 2 paternos, tá? 2 pais e uma mãe ou 2 mães e um pai, só. 2 pais e 2 mães, ainda não, tá? E ainda está descrito o seguinte, como eu falei para vocês, né? Que lá no artigo 14 do provimento 63, causou muita dúvida se realmente a paternidade socioafetiva poderia ser feita por dois pais e 2 mães e poderia ser feita via extrajudicial. Aí ficou consagrado pelo CNJ e agora virou o provimento 83, ó, a inclusão de mais de um ascendente socioafetivo deverá tramitar pela via judicial, tá? Judicial. Ou seja, a questão da multiparentalidade, nós vamos ver daqui a pouco, 2 pais, uma mãe, 2 mães e um pai, tem que ser via judicial, tá? Judicial. Importantíssimo esse provimento aí, tá? Voltando então à nossa aula, né? Rapidamente, eu iria comentar uma coisa aqui, deixa eu ver o que eu iria parar aqui, cadê? Aqui no artigo 10, sumiu. Os documentos, eu falei já da paternidade, sumiu outra parte. Sumiu. O quarto. Ficou sumindo, não tem jeito. Vamos lá. Vamos voltar aqui então para a nossa aula. Falei então da paternidade e também da maternidade socioafetiva, provimento 83. Então, rapidamente, um breve resumo desta alteração que foi feita pelo provimento 83. O provimento 63 havia autorizado o reconhecimento espontâneo da paternidade e maternidade socioafetiva para qualquer idade dos filhos. Tá? Extrajudicialmente. Direto no cartório de registro civil de pessoas naturais. Bom, o provimento 83 limitou para acima de 12 anos de idade. Só acima de 12 anos de idade é que precisaria aí, que pode ser, né? Então, somente a partir dos 12 anos de idade é que pode ser autorizada o reconhecimento da paternidade e maternidade socioafetiva via extrajudicial, ou seja, através do cartório de civil de pessoas naturais. Só a partir dos 12. Então, menor de 12 tem que ser via judicial. Tá? E entre 12 e 18, lógico, precisa do seu consentimento. Todos vão precisar do consentimento. A partir dos 18 também precisa do seu consentimento para aí ser reconhecido como filho socioafetivo ou filha socioafetiva. Outra incrementação que teve, né, em razão para não burlar a legislação da adoção, o Ministério Público também agora tem que dar o parecer favorável para que realmente ocorra o reconhecimento espontâneo, extrajudicialmente reconhecido. Tá? Deverá ter o parecer favorável do MP, é como se fosse lá no casamento, lembra, né? No casamento, a habilitação matrimonial é remetida ao MP também, a habilitação matrimonial, porque trata-se de registros públicos, né? Realmente ficou faltando o provimento 63, né? Trata-se de registros públicos, todas as questões de registros públicos está incluída aí a entrada do MP, do Ministério Público. Tá? Então, no casamento também é assim, na habilitação matrimonial se leva para o MP dá o parecer favorável. Se der favorável, legal, o registrador vai fazer o devido registro. Agora, se não for favorável, vai ser comunicado ao requerente que negou. E aí, realmente, vai ter que ser dirimida perante o juízo competente, como está descrito aí no artigo 14, no artigo 10, né, e o artigo 11 do provimento 63, agora atualizado pelo provimento 83 do CNJ. E, por fim, ficou realmente esclarecido o artigo 14 do provimento 63, que
não poderá ser incluído dois pais e duas mães, somente dois pais e uma mãe, no máximo, dois pais e uma mãe, ou duas mães e um pai, máximo, tá? 4 não. E ainda, se for para incluir mais um, ou seja, tem lá dois pais, não é aquele que só tem uma mãe e vai entrar um pai. Aí que são dois, é o normal. Não, já tem os dois pais e vai entrar mais um, ou uma mãe ou um pai, vai entrar mais um. Nesta situação também é via judicial, independentemente da idade. Independentemente da idade, que está demonstrado aí no provimento 83 do CNJ. É importante, hein, esclarecer essa parte aí, acho que esta parte foi atualizada aí para vocês, principalmente também da turma 6, tá? Voltando então à nossa lousa branca aqui. Cadê? Filiação, então falei, a socioafetiva, rapidamente, né? Para se comprovar a filiação socioafetiva, está lá no próprio artigo 10 e seus parágrafos, né? Mas o mais importante é isso aqui, ó, a fama e o trato. Ó. A fama, a sociedade reconhece que eles vivem como pai, filho, mãe e filha, e tractatus se tratam como pai, filho, como mãe e filho, tá? Isso que tem que ser comprovado, tanto na questão judicial como na questão extrajudicial hoje, tá? Bom, aí proibiu, como eu já falei, proibição do CNJ da multiparentalidade espontânea, tem que ser via judicial aqui, só via judicial. Então, proibiu a multiparentalidade espontânea. Tá? A judicial pode, a espontânea é aquela extrajudicial. Tá? E é possível a socioafetividade pós-mortem, aqui que é importante para nós, né? Porque nós vamos falar de sucessão, por isso que eu quis falar da filiação socioafetiva. É possível reconhecer a filiação socioafetiva pós-morte? Lógico, para efeito de sucessão. É igual a investigação de paternidade. Praticamente é uma investigação de paternidade pós-mortem, só que aqui é uma investigação de paternidade socioafetiva, né? Enquanto a investigação de paternidade comum é aquela que é feita através de exame de DNA para ver se é ou não pai biológico. Nesse caso, para ver se é pai ou não socioafetivo. Então, quantas pessoas criaram a outra e morreram, mas não fez nenhum registro, não fez nenhum documento para que observasse que realmente ele criou como se fosse pai, como se fosse filho. Tá? Isso é importante? Sim, efeitos sucessórios. Tá? Então, isto também dá para fazer por testamento. Então, você pode também fazer um reconhecimento de paternidade socioafetiva por testamento, para que não deixe essa pessoa lá na frente ter problemas. Às vezes você criou uma pessoa como se fosse seu filho e depois morre. É lógico que a outra parte da família não vai querer reconhecer, porque senão vai ter menos patrimônio. Olha a encrenca que você arrumou para aquela pessoa que você gostava tanto, que amava tanto. Né? Então é importante fazer sempre aí uma prevenção, principalmente utilizada no testamento, que eu também vou fazer com vocês, tá? Vou elaborar um testamento reconhecendo a paternidade socioafetiva dentro do testamento. Olha que bacana, né? Muito bacana. Deixa poucos problemas para as pessoas, tá? Vamos lá. Então, voltando aqui, falei da paternidade socioafetiva, isso agora vamos para a multiparentalidade. Lógico que essa elaboração de peça nós não temos, tá? Porque isto já fiz para a turma 6, tá? Essa turma 6 já teve essa elaboração de peça, mas a turma 7 ainda não, tá? Mas vai ter no próximo semestre, que é família. Dentro de família eu mostro tudo, inclusive o procedimento, tá? Só deixei aqui para falar para vocês realmente, tá? Que a elaboração da peça e o procedimento que sai do artigo 693 seguinte do CPC, essa daqui nós vamos falar passo a passo no módulo de direito de família. Tá? A turma 6 já teve e a turma 7 vai ter a partir do semestre que vem, tá? Então, já falamos que a multiparentalidade é só via judicial e é aquela que tem dois pais e uma mãe, ou duas mães e um pai, e 6 avós, né? Podendo ter 6 avós, certo? Bom, rapidamente a questão da união poliafetiva. A união poliafetiva, rapidamente esclarecendo esta parte. O CNJ também proibiu a questão da união poliafetiva sendo reconhecida de forma extrajudicial por escritura pública, que alguns cartórios estavam fazendo. Tá? O que é a união poliafetiva? Não se confunde com multiparentalidade, que eu já vi muita gente confundir união poliafetiva com multiparentalidade. Tá? Multiparentalidade tem seus efeitos, é de direito e realmente tem sido reconhecido via jurisprudência. União poliafetiva, não.
Tem alguns lugares? Tem, mas é muito pouco. Tá? Mas alguns cartórios estavam fazendo, sim, o reconhecimento espontâneo por escritura pública, o reconhecimento da união poliafetiva. Poliafeto, que vem do poliamor, né? São aqueles que estão vivendo como se fossem casados, 3 ou mais pessoas. 3 ou mais pessoas, né? Falou que é aquela cuja filosofia, o poliamor, que vem da filosofia que ninguém é obrigado a amar só uma pessoa, mas sim várias pessoas. Ó. Então, 3 pessoas ou mais vivem como se casados fossem. Tá? Existe, lógico que existe várias situações dessas, inclusive com notoriedade. Né? Quantas pessoas, né, que nós ouvimos falar, né, lembra do Mr. Catra, aquele que já morreu, faleceu, tinha 3, 4, mulheres e 20 e poucos filhos, né? E alguns casos, como por exemplo, que a gente já viu em filmes, né? Eu, tu, eles, Dona Flor e seus maridos. Então, existir, lógico que existe, de fato existe. Mas o CNJ proibiu o reconhecimento espontâneo por escritura pública. Bom, mas não, lógico, eles não descartaram que não existe a poliafetividade. Não é isso. Eu vi o julgado, inclusive os comentários. Mas não descartaram que existe e deverá ser reconhecido, se for o caso, judicialmente. Judicialmente, para ver se há ou não efeitos de direito, como, por exemplo, herança, regime de bens, meação ou triação, no caso, né, que são 3 ou mais pessoas, tá? É possível? Sim, é possível sim, judicialmente, mas não extrajudicialmente, que existe. Tá? Então, a união poliafetiva é importante, porque eu digo, às vezes, todos estão vendo de comum acordo. Todos sabem. Por que, que um só teria direito à sucessão e o outro não? Né? Por que uma só pessoa teria direito à sucessão e a outra não? Acho importante que todos deveriam ter os direitos sucessórios aí também. Então, sim, cada caso é um caso e aí deverá ser levada à justiça para que a justiça decida estas situações, tá? Mas, né, como eu digo, as pessoas que eram preventivas faziam extrajudicialmente um contrato já, mas o CNJ acabou proibindo via cartório por escritura pública, tá? Eles não podem mais fazer esse tipo de documento. Tá? Agora, é lógico, se as partes fizerem um documento particular, é possível, e às vezes é possível depois levar em juízo. Né? Mas a proibição foi para os cartórios não levarem mais escritura pública e não teria validade automática. Precisaria realmente ser levado em juízo. Tudo em juízo aí. Tá? Bom, falamos então a parte dos formatos familiares contemporâneos, terminamos todos, tá? E vamos entrar no concubinato e união estável, tá? Mas antes vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
Olá, pessoal, voltamos então ao nosso breve intervalo. Vamos falar do concubinato e união estável, os dois institutos importantes que hoje o Código Civil de 2002, de forma expressa, diferenciou o concubinato de união estável. As pessoas confundem muito ainda concubinato com união estável. Muitos colegas, advogados, até juízes, promotores, ministros, desembargadores, todos eles, ainda alguns confundem, né? Não são todos, mas alguns confundem concubinato com união estável. Mas, de forma expressa, o Código Civil de 2002 diferenciou. Por isso que eu falo que não é mais possível você fazer essa confusão. Realmente, só aquela pessoa que não estuda direito civil, não estuda direito de família. Aí, realmente, essa pessoa não há como ter esse tipo de conhecimento. Portanto, união estável é uma coisa, concubinato é outra. Mas por que as pessoas confundem concubinato de união estável? Bom, até a Constituição Federal de 88 não existia chamada união estável, só existia o quê? O chamado concubinato. O que era concubinato? Pessoas que viviam como se casados fossem. Depois surgiu a Constituição Federal de 88, surgindo com ela a união estável, artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal. E o que é união estável? Pessoas que vivem como se casados fossem também. Aí começaram a confundir concubinato com união estável. Aquele casal ali deve ser concubinato. Aquele outro deve ser união estável. Acho que é tudo a mesma coisa. Não era diferente. Tanto é verdade que quando só existia o concubinato, antes de 88, o professor Vilaça, ele mencionava, ele fez duas divisões no Instituto do Concubinato. Né? Concubinato puro e concubinato impuro. Concubinato puro era entre as pessoas que estavam impedidas de casarem e o concubinato puro entre as pessoas que estavam desimpedidas de casarem. Né? E havia uma diferença principalmente nos seus efeitos. É o que aconteceu agora. Só que o Código Civil de 2002, como diferenciou o concubinato de união estável, o concubinato impuro do professor Vilaça, antigamente, virou o próprio concubinato. E o concubinato puro, antigamente, hoje, atualmente, é a união estável. Tá? Então, vamos lá, vou mostrar para vocês aqui no nosso quadro, né? Pelo menos para mostrar as legislações, ó. Concubinato, artigo 1727 do Código Civil. Aí eu coloquei esforço comum, mas eu vou falar para vocês. União estável, Constituição Federal de 88, artigo 226, parágrafo 3º, né? E depois veio a Lei 8.971/94, Lei 9.271/96 e atualmente artigos 1723 e seguintes do Código Civil de 2002, tá? Bom, vou fazer uma diferença breve, rápida para vocês, né? Mas só lembrando para a turma 7 que eu vou falar de forma mais tranquila no módulo de família, hein? Inclusive nós vamos fazer aí um contrato de união estável, constituição de união estável, vamos fazer um contrato de namoro, vamos fazer lá petição inicial de união estável, reconhecimento de união estável, tá? Então, com calma nós vamos ministrar essa aula, né? Mas é para vocês somente saberem essa diferença agora, para não dar problema lá na sucessão, que é a base para a sucessão, não tem jeito, tá? E a turma C já teve completa, né? Esta parte da matéria. Mas vamos lá, rapidamente. Concubinato, artigo 1727 do Código Civil, como mencionei, né? De forma expressa definição, por isso que não há mais como a gente confundir. 1727 diz assim, é uma relação não eventual entre homem e mulher. Sempre entre homem e mulher. Impedidos de casar, vírgula, salvo os separados de fato e judicialmente. Bom, é uma relação não eventual entre homem e mulher impedidos de casarem, salvo os separados de fato e judicialmente. Quem estão impedidos de casar? Os casados, os separados de fato e judicialmente, que estão casados ainda, né? E os parentes que não podem casar. Só que eu já coloquei salvo, separados de fato e judicialmente. Por que eu coloquei a salvo, separado de fato e judicialmente? Porque os dois estão impedidos de casarem, mas não constituem concubinato, constituem união estável. Portanto, sobraram quem dos impedidos? Se eu tirei o separado de fato e judicialmente, sobraram quem dos impedidos? Os casados que não estão separados de fato e os parentes que não podem casar. É claro que o legislador não teve como foco principal os parentes que não podem casar. Como, por exemplo, um pai tem uma relação amorosa com uma filha, uma mãe tem uma relação amorosa com um filho, irmãos têm relação amorosa. Existe. Infelizmente existe. Né? Sempre tem um maluco que fica tomando café com a sua filha de 30 anos no porão, tem filho com a própria filha. Isso
infelizmente existe, mas graças a Deus é uma exceção. É uma exceção. Mas se existir, é concubinato. Se existir, é concubinato. Mas é uma exceção, graças a Deus. Tá? Agora, qual que foi a regra? A lei, a legislação é criada para a regra. As exceções, o juiz é que decide. Né? Qual que é a regra? A regra é que os casados que não estão separados de fato foram, né? A regra foram para os casados que não estão separados de fato. Ele é casado, tem uma relação amorosa fora do casamento, extraconjugal, relação adulterina. Isso é uma relação de concubinato. Ela é casada, tem uma relação amorosa fora do casamento, extraconjugal, relação adulterina. Isso é uma relação de concubinato. Tá? Portanto, costumo dizer para vocês gravarem e não esquecerem mais, amante é sinônimo de concubinato. Mas também sempre falo, não basta ser amante, tem que participar. Por que que precisa necessariamente participar? Porque lá no artigo 1727, como mencionei, é uma relação não eventual. Se ela é não eventual, ela é contínua e constante, contínua e constante. Por isso que eu sempre pego o exemplo do direito de trabalho. Lá no direito de trabalho é a mesma coisa. Né? Para que dê vínculo empregatício entre empregado e empregador, é necessário bater cartão. Bater o cartão toda sexta-feira, concubinato. Bater o cartão todo quinto dia útil, o dia que recebe, concubinato. Relação contínua e constante, relação de concubinato. E ainda eu costumo dizer, tem mais 3 características do artigo 3º da CLT. Não vai aplicar a CLT, estou brincando, né? Bom, primeiro, pessoalidade. Né? Ninguém manda amante de procuração. Segundo, subordinação. Né? Terceiro, onerosidade. E o mais importante. Né? Portanto, é bem parecido. Bem parecido. Mas, lógico, não vai aplicar. Eu só estou fazendo aí, dando um exemplo para vocês gravarem e não esquecerem mais. Então, concubinato é uma relação não eventual, ou seja, contínua e constante, porém, entre os impedidos. E o principal seria os casados que não estão separados de fato. Para que não dê o quê? Fraude. Porque muitas pessoas que sabiam que a outra era casada, mas tiravam fotos, mas mostravam que conviviam, né? Faziam documentos, faziam aí um arquivo, né? Para que lá na frente mostrasse se era união estável. E realmente, antigamente, às vezes era reconhecida assim e acabava ocorrendo a triação, inclusive, entre a pessoa que estava realmente casada e a outra que não estava. Né? Mas hoje o legislador deixou de forma bem clara que isto é uma pessoa que está tentando se aproveitar, ou seja, concubinato é amante. E amante é concubino, portanto, tem que ter o quê? Para que o concubino... Esse é o principal efeito, hein? É a principal diferença, é o efeito patrimonial. Tá? Para que o concubino quer entrar com uma ação de reconhecimento de concubinato? Você fala, para quê? Uma relação extraconjugal, uma relação de segredo, como que vai o outro saber e a outra saber? Bom, por causa dos bens. Se tem direito a bens, a pessoa vai estar no inferno. Né? E faz uma proposta indecente para o advogado. Né? Doutor, vamos rachar? Se tiver direito, a gente gasta meia-meia. Sempre assim. Se tiver direito, entra na ação. Então, isso que é importante. Foi para que o cônjuge inocente não saia prejudicado. Por isso que veio a diferença entre concubinato estável e principalmente no aspecto patrimonial. Então, a principal diferença entre o concubinato e o estável é o aspecto patrimonial. Aqui, então, no concubinato, para que o concubino tenha direito ao patrimônio do outro concubino, é necessário o quê? Provar o esforço comum. E o que é esforço comum? Esforço comum é tirar dinheiro do bolso, despender dinheiro do bolso, demonstrar que realmente está colaborando para comprar aquele apartamento, aquele automóvel. O juiz vai perguntar, a senhora está pleiteando o apartamento daquele senhor, a senhora está pleiteando o automóvel, a senhora prova que realmente colaborou para comprar aquele apartamento, aquele automóvel. Tem um recibo de depósito na conta, tem um recibo do vendedor. Se tiver, nada mais do que justo devolver com juros e correção monetária. E isso é esforço comum. Eu sempre explico porque muita gente fica pensando em outra coisa, né? Ah, mas eu fiz muito esforço nesses 10 anos. Não é esse esforço. Esforço comum é dispêndio de dinheiro. Realmente demonstra que colaborou. Isto é para também que não dê enriquecimento sem causa, né? Por parte daquele que adquiriu o bem. Então, portanto, tem que devolver com juros e correção. Portanto, o apartamento custa 500 mil e ela colaborou com 30 mil. Tem direito à meação? Não, a meação ela não é estável que a família. Aqui tem direito ao quê? Tem direito ao esforço comum, aos 30 mil que colaborou, que comprovou que colaborou com devolução com juros e correção monetária. Então, os 30 mil será devolvido com juros e correção monetária. Não é meação dos 500 mil reais, tá? Isto é esforço comum. E realmente ficou justo. Porque muita gente fraudava essa parte aí, né? Lá na sucessão. Quando morria, falava, não, era união estável. E aí tinha direito à meação.
Porque na união estável nós vamos ver, o efeito é que o regime da comunhão parcial. Aí é um problema, né? É um problema. Então, isso é o concubinato. Concubinato, artigo 1727 do Código Civil, tá? É o conceito e o efeito patrimonial é o esforço comum. Tem direito a alguma coisa no concubinato? Tem o esforço comum. Só que o esforço comum tem que ser comprovado. Tá? Por exemplo, dolar, seja homem ou mulher, dolar não comprova o esforço comum. Por que não comprova o esforço comum? Porque não tem renda, não trabalha. Portanto, não tem como comprovar o esforço comum, não tem direito ao que realmente o outro adquiriu. Por quê? Porque não colaborou com nada, né? Colaborou com nada. Veja, não estou dizendo assim, mas ela ficava em casa. Não, isto é uma família. Lá é na união estável. Aqui não é união estável. Aqui é amante. Amante não tem direito. Tá? Portanto, no concubinato, o efeito único é este, patrimonial, que é o esforço comum. Não tem direito à sucessão, não tem direito à pensão alimentícia, não tem direito a nada no direito de família. Apesar que alimentos eu já vi alguns casos de jurisprudencialmente, tá? Falando, alguns casos, mas é coisas de exceção, não é regra, não é regra. Mas que existe, nós vamos trabalhar isso aí no semestre seguinte com a turma 7, a turma 6 já viu, tá? Vamos lá então para outra parte, que é a união estável. A união estável está lá no artigo 1723, o conceito, tá? Mostrei todas as legislações para vocês, que iniciou a partir do artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, né? E aí, parando lá no artigo 1723 do Código Civil, que é o última legislação que está regulamentada a união estável. Então, o que é a união estável? Artigo 1723. É uma relação duradoura entre homem e mulher. É uma relação duradoura entre homem e mulher. Desimpedidos de casar. Olha como mudou agora. Desimpedidos de casar. Vírgula. Incluindo-se os separados de fato e judicialmente. Agora estou incluindo. O mais importante agora, com o objetivo de constituir família. Na união estável, o instituto é familiar. Na união estável, o objetivo é de constituição familiar. E no concubinato é o quê? Safadeza. Lá não é família. Aqui é família. Portanto, na união estável, tem direitos assegurados familiares, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, rapidamente, analisando o conceito, relação duradoura entre homem e mulher, sempre entre homem e mulher, como mencionei para vocês, né? A união afetiva tem direito? Tem. Os mesmos de união estável. Mas união estável é somente entre homem e mulher, porque está na legislação, tá? Quem autorizou os direitos e elevou uma entidade familiar à união afetiva foi o Supremo Tribunal Federal, ou seja, foi judicializado e não legalizado, tá? Infelizmente, né, já foram 9 anos, né? De 42 até 2011, 9 anos já, e ainda não houve uma legislação autorizando, regulamentando, regularizando a questão da união afetiva. Está demorando muito, tá? Tá demorando muito. Por quê? Já está se cumprindo pela justiça, tá? Pela justiça está se cumprindo. Ou seja, como que uma questão que realmente está autorizada, né? E não tem uma lei para isso. Está sobre uma égide judicial. Coisa absurda, né? Já deveria ter há muito tempo, já 9 anos, da decisão do Supremo. 9 anos da decisão do Supremo. Dos julgados anteriores, isso muito antes. Muito antes. Tá? Bom, então, analisando como eu disse, relação duradoura entre homem e mulher, desimpedidos de casar. Quem são os desimpedidos? Solteiros, viúvos e divorciados. Solteiros, viúvos e divorciados. Eu incluo mais 2, separados de fato e judicialmente. Estas 5 pessoas constituem união estável. Então, solteiros, viúvos e divorciados estão desimpedidos. Eu incluo mais 2, separados de fato e judicialmente. E aí o mais importante, com o objetivo de constituir família. Bom, primeiramente, duradouro. O que é duradouro? Duradouro diz respeito a tempo, um prazo. Existe um prazo máximo, mínimo para a constituição de união estável? Não mais. Não mais. Por que se falava 5 anos, 2 anos, depois não mais? Historicamente, entre a Constituição Federal de 88, que foi reconhecida a união estável constitucionalmente, até a Lei 8.971/94, ou seja, que regulamentou a união estável, falou 5 anos. Falou não, desculpa. A jurisprudência decidia por 5 anos. Entre a Constituição Federal de 88 até a Lei 8.971/94, portanto, 6 anos, a jurisprudência de forma unânime, 5 anos ao mesmo tempo.
para reconhecer uma união estável, tinha que ser comprovadamente o casal vivente sob o mesmo teto durante 5 anos. O mesmo teto ainda, 5 anos. Bom, veio a Lei 8.971/94. Por que eu falei até a Lei 8.971/94? Porque a partir desta lei, falou 2 anos, de forma expressa, 2 anos sob o mesmo teto. Não precisava ser mais 5 anos, mas sim 2 anos apenas. 2 anos apenas. Ou seja, mudou bastante. Aí veio a Lei 9.278/96 e falou duradouro. Ou seja, desde 96 para cá é duradouro. Ou seja, não tem prazo, máximo nem mínimo, e nem precisa morar sob o mesmo teto. Por isso que um simples namoro pode virar união estável? Pode, dependendo da atitude do casal. Pode, está muito próximo. Liame é muito próximo, né? Para um namoro virar uma união estável. Tá? Porque hoje os namorados dormem juntos, os namorados viajam juntos. Mas como que eu defino a diferença de união estável com um namoro? Né? Principalmente na questão de sucessão. A gente depois que morre, como faz? Né? Por isso que é importante fazer um contrato escrito. Se for o caso de união estável, e colocar o regime de bens, ou deixar num testamento. Né? Agora, o que define união estável? E diferencia do namoro? É a última frase. Objetivo de constituir família. Na união estável, objetivo de constituir família. No namoro ainda não. Tá? Portanto, o duradouro está ligado ao objetivo de constituir família. E como que eu comprovo isso? O que eu tenho que comprovar para o duradouro estar ligado ao objetivo de constituir família? Por quê? Em um dia pode constituir união estável, em 2 dias, em uma semana, um mês pode constituir união estável. Por causa do objetivo de constituir família, que ele é subjetivo. Né? Portanto, o que está ligado entre duradouro, objetivo e constituir família? Costumo dizer o seguinte, é a fama e o trato. A fama, a sociedade reconhece que eles vivem como se casados fossem. O trato, se trata como marido e mulher. Isso aqui é meu marido, isso aqui é minha mulher. Isso aqui é meu companheiro, isso aqui é minha companheira. Pronto. Apareceu em público falando isso, basta comprovar que é a união estável. E às vezes nem morava no mesmo teto. Então tem que tomar cuidado com o que fala. Se é marido, se é mulher, mulher. Se é namorado, namorado. Se é namorado, namorado. Não é marido, mulher. Tá? Senão realmente começa a ter efeitos lá na frente isso. Tá? Então hoje tudo tem que tomar cuidado. Mas eu sempre falo, é bom sempre fazer por escrito. Seja contrato de namoro, seja contrato de estado, seja escritura pública também. Ou seja, um testamento também para fazer. Tudo para que não dê problemas futuros. Ser preventivo. Sai muito mais barato. Tá? Bom, então, união estável, né? Você viu que é bem diferente. Nós vimos o conceito todo aí. Basta provar a fama e o trato, é lógico, nesses casos de união estável de fato, que é 90% dos casos, é o que dá mais problema, né? É o que mais o advogado tem de ação, né? É a união estável de fato, porque a maioria não faz contrato escrito. E o seu efeito. Tá? Então, a união é estável, o conceito que nós vimos. Agora, a diferença com o concubinato. Lógico, os conceitos são diferentes de união estável e concubinato. Mas a principal diferença, como eu disse, é o aspecto patrimonial. Na união estável, para que o companheiro tenha direito ao patrimônio do outro companheiro, como que precisa comprovar? Na união estável, está lá no artigo 1725 do Código Civil. 1725 diz lá, salvo o contrato escrito, o regime será o da comunhão parcial de bens. Salvo o contrato escrito, o regime será o da comunhão parcial de bens. E qual que é a regra do regime da comunhão parcial de bens? Todos os bens adquiridos na constância da união e a título oneroso se comunicam. O que seria título oneroso? Comprou. Mesmo que em nome somente de um. Ou seja, um comprou um imóvel, um comprou um automóvel, um comprou um objeto, sei lá, qualquer de material. Foi na constância, comprou que foi na constância, é meio a meio. Por isso que na união estável, a principal situação é comprovar o período. Porque tudo que foi adquirido durante esse período, a regra é que o regime da comunhão parcial de bens. Lógico, salvo o contrato escrito, que está no artigo 1725. Ou seja, se a união estável de fato ou é comunhão parcial de bens. Né? E aí o problema é a comprovação do período. Agora, se está escrito, é a partir dali. Está escrito ali. E se for escrito e não tiver nada de regime de bens, é comunhão parcial de bens. Mas a maioria que faz contrato escrito ou uma escritura pública, normalmente se estipula o regime de bens.
normalmente. Tá? Nós, na aula da turma 6, lá no semestre passado, nós fizemos contrato de união estável, mostrei quais são os regimes, o que é importante colocar dentro, que nós vamos ver no próximo semestre para a turma 7, fica tranquilo. Só estou mostrando a diferença com o combinado de união estável e o que tem de realmente de direitos. Então, na união estável, a partir daí já começa com a comunhão parcial de bens. Você pode optar pelo regime? Pode, desde que seja escrito por contrato. Agora, qual mais efeito que tem na união estável? Alimentos, né? Escolha de regime que eu mencionei, casamento, você pode também acrescentar o nome, né, do marido, do companheiro da companheira, acrescentar o sobrenome, e sucessão, direito à adoção, né, tudo isso, filiação social afetiva, tudo isso, inseminação artificial, mas principalmente a sucessão. Tem direito à sucessão que é igual ao do casamento hoje. O artigo 1790, como eu já mencionei, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em 2017. E hoje é igualzinha do casamento. Então, toda a sucessão do cônjuge é igual ao do companheiro. Tudo igual, tá? Isso que é importante para nós aqui, certo? Então, só para mostrar rapidamente para vocês. Aqui, ó. Tá? Que eu já havia falado para vocês. Entra a Constituição Federal de 88. Artigo 226, parágrafo 3º, né? A jurisprudência de forma unânime dizia aí que até a Lei 8.971/94, né? Dizia que era 5 anos o mesmo teto para comprovar, né? E para reconhecer a união estável. E aí depois, com a Lei 8.971/94, passou a ser 2 anos o mesmo teto, tá? Depois disso, a Lei 9.278/96 falou duradouro, diz respeito a tempo também, e a partir dali, também em 1723, o Código Civil de 2002, ela falou duradouro. A partir dali, de 96, não tinha mais prazo, não precisava mais morar sob o mesmo teto. Então tinha que provar o quê? A fama e o trato. Este é o resumo da parte de união estável. Agora, para finalizar, né, a última parte é sobre o regime de bens. Regime de bens, que eu acho que é a mais importante para a sucessão. Se você não souber regime de bens, você não consegue fazer o direito da sucessão, principalmente, lógico, né? Se um dos cônjuges, se o falecido, se o decújus era casado, né? Aí, casado na união estável. Aí você precisa saber do regime bem, não tem jeito. Senão, realmente, você não sabe quando vai concorrer e quando vai concorrer, tá? Então, vamos falar do regime de bens, que diz respeito ao aspecto, ao efeito, ao aspecto patrimonial do casal. E o que significa o regime de bens? O regime de bens é o estatuto patrimonial do casal. Nós temos 3 princípios, tá? 3 princípios. O primeiro princípio é o princípio dos pactos antinupciais, o segundo, o princípio da mutabilidade do regime de bens, e o terceiro, da variedade do regime de bens, tá? Então, dos pactos antinupciais, rapidamente, lógico, hein, pessoal? A turma tranquila é a turma 7, tá? A turma 7, tranquilamente, nós vamos falar um por um no semestre seguinte, né? Começa direito de família no semestre seguinte, agora é só sucessão. Aqui é só para vocês terem um parâmetro para conseguir acompanhar a sucessão, tá? Então nós vamos falar de pactos, vou elaborar pactos antinupciais aqui para vocês, com as cláusulas importantíssimas, não é aquele pacto modelão, não, nós vamos falar como que se faz aqui, para realmente você conseguir advogar na área de direito de família e sucessões, tá? Então, o que seria dentro do princípio dos pactos antinupciais? No Brasil, é o seguinte, nós temos 2 regimes legais no Brasil. O primeiro regime legal é a comunhão parcial de bens. A partir da Lei 6.515/77, o regime da comunhão parcial de bens passou a ser o regime legal. Comunhão parcial. Ou seja, isso significa que basta não falar nada, que o regime da comunhão parcial. Você vai fazer a sua habilitação matrimonial, não falou nada de comunhão parcial de bens. Tá? E o outro, que é a separação obrigatória de bens. Ou seja, a separação obrigatória é aquela que é por imposição da lei. Vou falar o mais comum, tá? Depois nós temos as causas suspensivas também. Mas o mais comum das pessoas maiores de 70 anos, está lá no artigo 1641, inciso 2 do Código Civil. Das pessoas maiores de 70 anos vão casar sob o regime da separação obrigatória de bens. Então, o regime da separação obrigatória de bens, né, é por imposição da lei, não tem pacto antinupcial. Esses 2 são chamados regimes legais porque não tem pacto antinupcial.
eu posso fazer? Posso. Se eu quiser, eu posso fazer pacto antinupcial nesses dois regimes, mas eu não preciso, tá? Por isso que é um regime legal. Agora, o pacto antinupcial é obrigatório para os demais regimes, que são chamados regimes opcionais. Os regimes opcionais necessariamente precisam de pacto antinupciais. Quais são eles? Separação total ou chamada absoluta de bens, participação final nos aquestos e comunhão universal de bens. Participação final praticamente ninguém usa mais, tá? Mas separação total absoluta tem aumentado bastante, né? Aquele que não comunica nada. E a comunhão universal. Alguns ainda usam, muito difícil, mas quem vai casar hoje para comunicar tudo, né? Presente, passado, futuro, tudo, né? Então é muito difícil hoje, mas existe também, tá? Então esses três regimes de bens precisam de pacto antinupcial. A comunhão parcial de bens e separação obrigatória não precisa de pacto, mas eu posso fazer se eu quiser, certo? Bom, então o pacto antinupcial praticamente eu faço para optar pelo regime de bens, tá? Agora, se eu quiser colocar cláusulas também, eu coloco dentro do pacto antinupcial. Eu posso colocar cláusulas de deveres do casamento? Não. Os deveres do casamento eu não posso colocar no meu pacto antinupcial. Os deveres do casamento, na verdade, eu nem posso. Os deveres do casamento estão no artigo 1566 do Código Civil. Eu não posso alterar, modificar, está na lei. Agora, questão patrimonial, eu posso colocar no pacto? Posso. Qualquer questão patrimonial eu posso colocar dentro do pacto antinupcial. Agora, realmente, a matéria de direito, né, e deveres, direitos e deveres do cônjuge, não. Aí já está regido pelo Código Civil. Bom, esse é o princípio do pacto. Outro princípio da mutabilidade do regime adotado. Né? Inclusive, fiz um vídeo até para o YouTube, deixei lá como dica do dia a dia, né? São 6, 7 minutos de dica da questão da mutabilidade, princípio da mutabilidade do regime adotado. Bom, antes do Código Civil de 2002, não era possível alterar o regime de bens. Ou seja, você casava num regime, para alterar ele, você podia só alterar se você fizesse a separação, depois convertesse em divórcio e casava novamente com a mesma pessoa num outro regime. Olha o malabarismo que nós tínhamos que fazer. Hoje não é necessário mais isso. Você pode alterar o regime de bens? Pode alterar na constância do casamento, sem que se faça todo esse malabarismo. Você pode alterar na constância do casamento, tá? E nem precisa separar e divorciar. Como que você faz isso? 3 requisitos para isso. Esses 3 requisitos estão no artigo 1639, parágrafo 2º do Código Civil. 1639, parágrafo 2º do Código Civil. Mais 3 requisitos. Quais são esses requisitos? Primeiro, deverá ser feito via judicial, né? Até brinco no vídeo do YouTube, falo, graças a Deus, tem que ser judicial, tá? Vai precisar de advogado, tá? É judicial. Existiram aí 2 projetos de lei, né? Falando que poderia ser feito de forma extrajudicial para alterar o artigo 1639, parágrafo 2º do Código Civil, para fazer de forma por escritura pública no cartório de notas. Mas surgiu o Código de Processo Civil 2015, em seu artigo 734, dizendo o seguinte, que o Ministério Público deverá participar também desta homologação, né, de alteração do regime de bens. Bom, aí, a partir desta legislação, que é o CPC, Código de Processo Civil 2015, acho que não passa mais os projetos, né, porque o Ministério Público tem que entrar hoje também no processo. Então, daí não daria para fazer por escritura pública, tá? Não daria para fazer por escritura pública aí, por causa do Ministério Público, tá? Agora, segundo requisito, deverá ser feito de forma consensual. Ambos devem pleitear. Se um só pleitear, faltou requisito. Ambos devem pleitear. Se só um pleitear, faltou requisito. Tem que ser os 2. Ambos devem pleitear. Portanto, é uma homologação. Na verdade, não seria uma ação de alteração de bens, seria um requerimento de homologação de alteração do regime de bens, tá? Adotado. Consensual. E o terceiro e último, o pedido deverá ser motivado, ou seja, deverá ser justificado. O juiz vai perguntar, por que os senhores querem alterar o regime de bens? Eu falo, não te interessa, né? É muita intromissão, né? Você fica perguntando da sua vida. Porque é consensual. Para que ele vai... Realmente. É que as pessoas, os doutrinadores, é o seguinte, para não fraudar terceiro, por isso que tem que motivar. Tudo bem, mas a pessoa, se for fraudar terceiro, você acha que ela vai falar que vai fraudar? Não, né?
ela vai inventar outra coisa. Então cai por terra essa parte aí. Entendo eu que basta dizer que você está se arrependido do regime de bens. Você não quer, não está dando certo o casamento com esse regime de bens, não está dando certo. Você sabe quantos casamentos não dão certo por causa do regime de bens? Não dando certo, então quero alterar para não ocorrer a separação, o divórcio. Não é possível. Mas, claro, a maioria entende é por causa da questão de terceiros, questão de fraude. Veja, a questão de fraude está no próprio artigo 1639, parágrafo 2º, e no artigo 734 do CPC. 1639, parágrafo 2º do Código Civil e 734 do CPC. Mencionando que se fraudar terceiro, vai anular. Então, ressalvados de terceiro, está escrito ali. Então, não há o que você falar, né, que vai conseguir fraudar terceiro com alteração. Tá? Se fraudar e o terceiro descobrir, vai anular. Eu costumo até dizer para os meus clientes que querem alterar o regime de bens, falo assim, você quer alterar o regime de bens? É para fraudar? Aí, doutor, por quê? Por que se for para fraudar? Porque assim, tem cliente que não fala nada para você. Ele vem para fraudar e frauda você também, né? Porque o advogado não sabe nada muitas vezes. Vai saber depois. E aí eu pergunto, se for para fraudar, é o seguinte, ó. Se for para fraudar, e o credor terceiro ficar sabendo, ele vai anular. Então eu já estou te avisando, porque você vai pagar honorário sobre mim, vai pagar custas, e depois vai falar que eu não te avisaram. Então eu já estou te avisando, se for para fraudar, vai anular lá na frente. Então é importante sempre esclarecer de forma honesta para o cliente, para ele não fazer isso, né? Não adianta nada, não adianta nada. Mas, infelizmente, como é o entendimento de várias pessoas que é para não fraudar, a terceira é porque é fraude, né? Então, vamos lá. Terceiro e último, 1639, parágrafo 2º do Código Civil e artigo 734 do CPC também, tá? Do CPC. Então, só fazendo um resumo, um breve resumo aqui da matéria. Aqui, ó. Pacto antinupcial, já falei, né? Mutabilidade de bens, ó, mutabilidade de bens, ou chamada alteração no regime de bens, que tem que ser judicial, consensual e motivado, e os artigos, né, que estão os requisitos, inclusive falei do CPC, né, 734, ó, artigos 1639, parágrafo 2º do Código Civil e 734 do CPC. Agora sim, para nós encerrarmos, princípio da variedade do regime de bens. Que consiste o princípio da variedade do regime de bens? Consiste em que o legislador não impôs somente o regime de bens, ele deixou 4 regimes de bens à disposição nossa. Comunhão parcial de bens, vou falar um por um. Comunhão universal de bens, participação final nos aquestos e separação de bens, ó, quarto e último, separação de bens. Dentro da separação de bens, nós temos a obrigatória e a absoluta. Então, eu vou falar um por um, mas lógico que eu não vou falar detalhadamente, que o detalhe, o detalhe seria uma aula inteira, tá? Uma aula inteirinha, é só dessa parte aqui, ó, tá? Vai. Porque aí eu comento jurisprudência, os artigos todos, tem exceções, muitas coisas importantíssimas. Então, fiquem tranquilos, é a turma 7, que eu não vou falar muito rápido, mas nós vamos chegar aqui ainda para vocês no módulo seguinte, que é família, dentro de família, tá? Então, vamos lá. Variedade do regime de bens. Nós temos lá o primeiro regime de bens, que nós temos, e é regra no Brasil, que o regime de bens, a regra, a partir da Lei 6.515/77, ou seja, estabeleceu-se o regime legal a partir da Lei do Divórcio, em 77, o regime da comunhão parcial de bens. O próprio nome dele já diz tudo, comunhão parcial de bens. Comunhão, comunicação parcial em parte dos bens. Ou seja, existem alguns bens que se comunicam, outros não comunicam. Esse regime é um regime bem perigoso, né? Apesar de ser o legal, o normal, bem perigoso. Tá? Principalmente na união estável, porque as pessoas não pensam, às vezes, em constituir família e acabam constituindo sem querer, vamos dizer assim, entre aspas, lá na união estável. Né? O casamento já é mais diferente. É diferente nesse caso. Mas é perigoso, porque o regime da comunhão parcial de bens é assim.
parcialmente vão se comunicar alguns bens. Parcialmente vão comunicar os bens. Então significa que alguns não vão comunicar. E aí, a regra é fácil comprovar. Né? A regra é muito mais fácil comprovar. Agora, as exceções que são complicadas. Tá? Então, na comunhão parcial de bens, nós temos bens que se comunicam, bens que não se comunicam. Os bens que se comunicam na comunhão parcial de bens. Quais são os bens que se comunicam na comunhão parcial de bens? A regra. Todos os bens adquiridos na constância da união e a título oneroso. O que é a título oneroso? A título oneroso é compra e venda. Todos os bens adquiridos com compra e venda, mesmo em nome somente de um, têm direito à meação. Como mencionei lá na universidade. Você comprou um automóvel na constância, meio a meio, metade. Comprou na constância, meio a meio. Casamento é fácil comprovar, né? O casamento, você quer selecionar o casamento, a parte declarada, tudo comprou meio a meio. Não importa que esteja somente em nome de um ou de outro. Por isso que não tem aquele negócio de, por que não fica no meu? Por que não fica no seu? Não. Nome de um, comprovou, acabou, meio a meio. A regra é essa é a regra. Tá? Tudo que é adquirido na constância, a título oneroso, vai se comunicar. Agora, lógico, tem as exceções, muitas exceções, né? Também nos bens que se comunicam, na comunhão parcial. Por exemplo, os frutos civis. Os frutos civis são os aluguéis. Os aluguéis constituem a constância, tem direito à meação também. Mas o bem é adquirido antes. O bem é de subrogação que não comunica. O bem não comunica, mas os frutos sim. Os aluguéis constituem a constância meio a meio. Uma das exceções. Tá? Não vou falar tudo porque realmente não vai dar tempo aqui. Né? Mas a turma 7 vai ter, fique tranquilo, a turma 6 já teve, a turma 7 vai ter tranquilamente no modo de família. Bom, quais os bens que não se comunicam na comunhão parcial de bens? A regra dos bens que não se comunicam na comunhão parcial de bens, a regra. Todos os bens adquiridos antes do casamento. Todos os bens que já foram adquiridos antes do casamento não se comunicam. São chamados bens particulares. O que mais? Tem as exceções. Os adquiridos por herança, doação e subrogados. Quais são esses três? Herança, doação e subrogados. Mesmo na constância do casamento. O pai e a mãe morreram na constância do casamento. Né? Eu tenho direito à herança? O genro ou a nora tem direito? Não. Por quê? Porque veio a título gratuito. Herança, doação é gratuito. Não é oneroso. Oneroso que se comunica na constância. Então, mesmo vindo uma herança, uma doação, após, na constância do casamento, não vai se comunicar porque veio a título gratuito. Agora, os subrogados é o mais difícil a comprovação. Os subrogados é aquele que você adquiriu com dinheiro anteriormente ao casamento. Então, você já tinha um dinheiro antes do casamento e comprou um imóvel na constância. Se você comprovar que realmente comprou um imóvel na constância com dinheiro anterior ao casamento, é lógico que é uma subrogação e aí não vai se comunicar. O problema é comprovar. Né? Lá na frente, eu já vi muitos casos assim, é muito complicado, a não ser que as pessoas guardam tudo e aí conseguem a comprovação aí da subrogação. Esses bens subrogados também não vão comunicar, é considerado bem particular. Então, herança, doação, subrogados, bens adquiridos antes do casamento são considerados bens particulares. Grave esse nome de bens particulares, porque na sucessão vai dar diferença. Tá? Lá na sucessão, é assim. Os bens adquiridos na constância, na comunhão parcial, têm direito à meação. O cônjuge sobrevivo tem direito à meação do cônjuge falecido. E os bens particulares do cônjuge falecido, ele não tem meação, mas tem concorrência. Tem concorrência, vai suceder, dependendo da situação, com os descendentes, tá? E também com os ascendentes. Então é diferente, por isso tem que gravar essa parte aí, é o mais importante. Bom, falei então na comunhão parcial de bens. Vamos ao outro. Comunhão universal de bens. O regime da comunhão universal já está dizendo tudo. Comunhão universal. Comunhão, comunicação universal, tudo. Tudo. De bens. Todos os bens, a regra é essa, todos os bens comunicam. Os adquiridos antes, depois, herança, doação, a regra comunica tudo. Os bens adquiridos antes, depois, herança, doação, tudo vai comunicar uma comunhão universal. Por isso que eu falei que é muito difícil alguém casar nesse regime hoje. Mas se quiser casar, tem que fazer o pacto antenupcial. Né? Tem direito? Tem direito a metade. Metade de tudo. Tá? Esse é feito através de pacto antenupcial hoje, não tem jeito. Tá? Eu falo, a pessoa tem que ser burro mesmo, né? Duas vezes, né? Precisa assinar ainda. Fala, não, eu quero mesmo, eu quero dessa forma. Então, comunhão universal, muito difícil acontecer isso hoje, mas se for casar, precisa de pacto e é metade. Tudo a regra é essa.
Tem exceção? Tem exceção. Tem exceção também, tá? Dentro da comunhão universal. Vou falar, só para dar um exemplo para vocês, uma exceção da comunhão universal de bens. Bens gravados com cláusula de incomunicabilidade. Os bens gravados com cláusula de incomunicabilidade, por exemplo, o pai doou um imóvel para o filho, a nora não tem direito. Não, se for comunhão universal, não falou nada, doou para o filho, a nora tem direito? Tem. Se o filho for casado na comunhão universal com a nora, sim, meio a meio. Agora, o pai doou para o filho um imóvel com cláusula de incomunicabilidade, porque ele sabe que o filho foi casado na comunhão universal de bens com sua nora. Portanto, aí não comunica. Então, é a única forma de fazer não comunicar no regime da comunhão universal de bens. Colocar cláusula de incomunicabilidade. Claro que tem umas outras exceções, como, por exemplo, bens de instrumento de profissão. Instrumento de profissão não comunica também. Instrumento de profissão não vai comunicar. O computador do advogado, né? Os aparelhos do médico com sua esposa, os aparelhos da médica com seu marido, o táxi, o automóvel táxi do taxista com sua esposa, não iria comunicar um instrumento de profissão, não é bens, é instrumento de profissão, certo? Bom, esse é a comunhão universal de bens, que eu falei que a regra comunica tudo. Terceiro, participação final nos aquestos. O regime da participação final nos aquestos, ele é bem complexo, mas graças a Deus ninguém utiliza mais. Caiu em desuso já. É feito através de pacto heteronupcial e aqui no Brasil é denominado de regime misto. No Brasil é denominado de regime misto. Por que misto? Porque mistura-se dois regimes dentro dele. Quais esses regimes? Durante o casamento é como se fosse separação total de bens. Durante o casamento, separação total de bens. O que eu comprei no meu nome é meu, o que minha esposa comprou no nome dela é dela. Não se comunica. No final do casamento, por isso que é participação final nos aquestos, no final do casamento, na dissolução da sociedade conjugal, é como se fosse comunhão parcial de bens. Professor, então ele comunica. Então é separação total, mas eu comprei no meu nome é meu, e depois, quando morre, e aí é dos dois. Não. É como se fosse comunhão parcial. Porém, se comunicam somente os frutos e juros dos bens particulares. Vou dar um exemplo. Eu comprei 5 imóveis no meu nome, minha esposa comprou mais 5 imóveis no nome dela, são 10 imóveis. Cada um fica com o seu. Mas não vão morar nos 10 imóveis. Mora em um e aluga os outros 9. E, com a administração dos bens, você comprou um imóvel e colocou no seu nome. Esse bem, ela pode pleitear metade, porque foi em razão dos frutos e juros dos bens particulares. Tá? Agora que foi comprado com o seu trabalho, ela comprou o seu trabalho dela, seria o trabalho dela. Isso é participação final, já quase denominado como regime misto. Tá? Concorre lá na sucessão, hein? Tá? Na parte que tem meação, não tem direito à concorrência, não tem direito à sucessão, mas nas partes particulares concorre, igualzinho. Para finalizar o regime de bens, para finalizar e encerrarmos a aula, nós vamos falar do quarto e último regime de bens, que é a separação de bens. Separação de bens, nós temos duas espécies de separação de bens. A primeira é chamada separação obrigatória de bens. A separação obrigatória é aquela que é por imposição legal. Nós temos os casos do artigo 1641 e seus incisos. Mas eu vou dar um exemplo de um só. 1641, inciso 2. Das pessoas maiores de 70 anos vão casar na separação obrigatória. A regra é que não precisa de pacto, mas eu posso fazer? Posso. Inclusive, eu ensinar vocês a turma 7. A turma 6 já teve. Fazer um pacto bem bacana na separação obrigatória de bens. Bom, na separação obrigatória de bens, no regime da separação obrigatória de bens, a regra, comunica ou não comunica os bens, primeiramente? Comunica ou não comunica os bens? Não, separação obrigatória não comunica, não, professor. Bom, vamos observar. No regime da separação obrigatória, por imposição da lei, a lei está impondo, ou seja, ninguém escolheu nada. Tá? Aqui, nós temos que observar a súmula 377 do STF. A súmula 377 do STF é aquela que todos os bens adquiridos na constância da união e a título oneroso se comunicam. Os adquiridos na constância a título oneroso vão se comunicar. Ou seja, compra e venda, meio a meio. Súmula 377 do STF. Olha, esta súmula está em pleno vigor. Não tem que falar, não está mais. Está em pleno vigor e realmente é aplicado em sua maioria. Em sua maioria é aplicada a súmula 377 do STF. Tá? Para trás, os bens adquiridos antes
Na separação obrigatória, não comunica, não comunica. São bens considerados particulares. Mas é uma exceção à regra lá na sucessão. É uma exceção à regra na sucessão. Porque lá na sucessão, no regime da separação obrigatória, não tem direito à sucessão lá. Então vai ter direito à ameação dos bens adquiridos na constância. Os anteriores não concorrem. Então, por exemplo, uma pessoa que não tenha patrimônio nenhum na constância e é maior de 70, os adquiridos antes, também o outro que ficou vivo não vai ter direito a nada. Nada, nada na separação obrigatória. Diferente. Por isso que eu falo preventivo é importante. Tanto para você não querer deixar patrimônio, como para querer deixar. Se você está na situação e quer deixar, é testamento, tá? Para outra pessoa. Agora, se estiver na situação e não quer deixar, deveria ter feito um pacto extrajudicial na hora de casar, tá? Eu vou ensinar vocês lá no módulo seguinte depois. O testamento eu faço, a gente vai ver nesse módulo ainda, o testamento. Inclusive para a turma 6, vocês vão ver aí como elaborar um testamento bem bacana aí para muitas vezes fazer o planejamento patrimonial aí da família toda, tá? Direitinho. Bom, por último, então, a chamada separação absoluta de bens. Artigo 1687 do Código Civil. A separação absoluta, também chamada de separação total ou separação por pacto extrajudicial. Separação total ou separação por pacto extrajudicial. E atualmente chamada, denominada pelo Código Civil, separação absoluta de bens. Bom, na separação absoluta já está dizendo o próprio nome, né? Separação absoluta, total, significa que não tem direito a nada, não tem direito a nada. Os bens adquiridos antes, depois, na constância, herança, doação, nada vai ter direito. Por isso que dizem que atualmente é o melhor regime que tem. Porque se você quiser dar um patrimônio para o seu marido ou sua esposa, você compra junto. Inclusive em porcentagem, 50% para cada um, 30, 70, 80, 20, 60, 40 ou 50 e 50. Tá? É possível fazer isso, mesclar e mexer dentro do regime da separação total de bens. Mas nesse regime o que é importante é o seguinte, não tem direito à ameação, mas se morrer, concorre. Se morrer, concorre. Tá? É aquela parte que eu mostro para vocês, lembra do iote, né? Aquela situação de que ela fez direito, né? Fez o curso de direito, tá? Fiz até o último ano, inclusive, sabia dessa situação. Tá? Se ele separasse dela, era separação total, absoluta, não teria direito a nada. Mas se ele morresse, ela concorreria com os filhos dele. Acho que são 3 filhos, com mais ela, um quarto. Ela teria direito a um mínimo uma quarta parte. Uma quarta parte ela teria, né? No mínimo não. Teria direito a uma quarta parte, são 3 filhos. Com ela um quarto. Um quarto, 25% do patrimônio todo. Então, se separasse, não teria direito a nada, mas se morrer, concorre. Tá? Mas eu tenho uma solução. Dá para fazer, depois nós vamos mostrar. Eu mostro aí, dentro de um pacto extrajudicial, é possível fazer para não concorrência. É claro que a gente não pode dar certeza para o cliente que não vai concorrer, mas que é importante colocar a intenção, é importante colocar a vontade, sim. É melhor colocar do que não colocar. Porque se colocar, você discute na justiça. Se não colocar, não tem discussão. Vai concorrer, ponto final. Tá? Então, no pacto, normalmente a gente coloca para não concorrência na separação total, tá? De bens. Mas isso também, eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês na hora que a gente falar de sucessão. Se não, é realmente só lá na parte de família, que eu já mostrei para a turma 6, né? A turma 6 já teve essa parte dos pactos antinupciais, eu mostrei tudo, como se elabora, colocar essas cláusulas importantes para a sucessão. Mas eu vejo ali se dá para encaixar ali, eu coloco sim e mostro já esse semestre também para a turma 7, tá? Bom, paramos, deixa eu ver aqui, vamos ver o nosso resumo aqui rapidamente. Aqui. Então falei da variedade de bens, falei no regime da comunhão parcial de bens, né? Da comunhão universal de bens, bens que não se comunicam, né? Exceção. 1667, falei acho os dois, né? Só. E participação final dos aquestos, já cai em desuso também, né? O artigo é 1672, aqui 1672, tá? Participação final. Separação de bens, que nós temos 2 espécies, separação obrigatória, 1641, né? E separação absoluta, que é o 1687 do Código Civil, e nós aplicamos a súmula 377 na separação obrigatória, não na absoluta, tá? Só na obrigatória e não na absoluta, certo? Bom, pessoal,
Vamos então encerrando mais uma aula do curso de pós-graduação em Direito de Família e Sucessões 100% online, totalmente voltado para a prática advocacia familiarista. Obrigado e até a próxima aula, hein? Que vamos iniciar falar da parte da personalidade civil, na parte de parte geral ainda, né? Que é um introito para a sucessão também ainda. Então nós vamos falar na questão da sucessão provisória, sucessão definitiva, que é a extinção da pessoa natural pela morte, tá? E aí eu acho que já logo em seguida entramos na parte de sucessão realmente. Obrigado e até lá, hein?